Bienvenidos al podcast Psicomarines, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Bem-vindo ao podcast Psicomarines, e hoje a gente vai conversar sobre quando a amizade deixa de ser apoio e se torna um peso. Aprender a colocar limites e valorizar quem somos. A Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce um irmão. A amizade é uma âncora, é algo que nos ajuda em momentos de dificuldades, nos momentos em que necessitamos nos socializar. A amizade é construída de pessoas que não se conhecem, com o tempo e convivência começam a se conhecer e ter ali uma conexão. E nesse processo a amizade ela é tão preciosa para a nossa vida, porque através das amizades, a gente vai buscando um tipo de apoio psicológico, social, em meio a diversos problemas. Porque a gente já sabe que somos seres sociáveis, não fomos feitos para estar sozinhos. Mas o que acontece quando a minha amizade deixa de ser uma amizade sana, uma amizade em que eu posso contar com essa pessoa, ou simplesmente essa amizade se torna em algo tão tóxico e em um peso em que pode nos prejudicar? E eu sei que quando a gente mantém um laço emocional com alguém, não amoroso, mas amistoso, às vezes é difícil romper esse laço, porque a gente se sente ali com aquele carinho, aquela convivência, aquele tempo de experiência, e que em toda amizade também é como um relacionamento, que haverá conflitos. Mas quando a minha amizade se torna uma amizade tóxica, eu tenho que aprender a identificar que esse tipo de amizade não está me fazendo bem. E não falo sobre aquela questão de dizer, aquele amigo que só fala o que você quer escutar. Não. Eu creio que a gente tem que entender que há uma diferença quando um amigo realmente é realista, fala o que eu preciso escutar sem a necessidade do que eu quero ouvir, ou quando aquele amigo utiliza as palavras dele com ódio, com rancor, com frustração, para tentar me machucar realmente. Quantas vezes já tivemos problema com amigos e na hora da raiva, daquele processo, começou a utilizar até mesmo segredos que eram nossos, e começou a dizer coisas como até mesmo ameaças. Eu vou contar para fulano, eu vou contar para ciclano o que você me contou, ou eu vou dizer para todo mundo como você é realmente. Sabe, aqueles tipos de ameaças psicológicas que as pessoas utilizam na hora da raiva quando há um problema na amizade? É tipo assim, então eu tenho que aprender, e depois, quando tudo passa, a gente vai lá e perdoa, dá outra oportunidade, porque essa pessoa seguiu um longo caminho na nossa vida. E com o tempo eu fui entendendo, porque eu era assim, eu ia permitindo certos tipos de coisa, porque eu queria a companhia dessas pessoas, porque realmente eu achava que eram meus amigos, que independente daquele momento em que estávamos tendo de conflito, depois passava e ficava tudo bem. E a gente vai nos inteirando que esse tipo de amigo, muitas vezes a gente sabe que é falso, que fala mal, e às vezes a gente diz, não me importa, fale o que quiser falar, que diga o que quiser, mas é triste porque ao mesmo tempo que essa pessoa se relaciona com você, rindo, brincando, dizendo o que tem que falar, e depois vai para os outros contando o seu script emocional de forma diferente,
a gente tem que aprender e ter muito cuidado. Eu não sei se você já passou por algum processo de cansaço emocional em alguma amizade. Eu já passei. Eu lembro faz muitos anos, quando na época, imagina, na época do Orkut, em que a gente se comunicava, fazia amizade. Eu fiz amizade com um rapaz, e era na época do Messenger também. Só que o rapaz teve uma dependência emocional virtual comigo tão grande, que eu tinha que ter muito cuidado com o que falava, porque depois ele utilizava as minhas palavras para dizer que eu estava sendo agressivo, que eu estava fazendo isso. Aí começava a chorar, montava um drama, e isso me produzia uma ansiedade tão grande que eu tinha que ter muito cuidado na hora de falar com essa pessoa. E não só isso, a amizade era tão tóxica que quando ele via que eu tinha outras amizades, ele começava a me humilhar, dizendo que eu era isso, que eu quero aquilo outro. Era como que se eu tinha que ser aquela pessoa só para ela, para ele. E me produzia uma ansiedade tão grande, uma limitação, como que eu dizia, madre minha, Deus meu, eu não posso dizer que eu fiz amizade com fulano ou com ciclano, ou quando via minhas fotos que eu estava com alguém e automaticamente já sentia que seria excluído, porque esses tipos de pessoas já acham que por você se relacionar e conhecer outras pessoas, elas já acham que nesse momento você vai ser excluído, que vai esquecido. E eu tive que aprender muito sobre relacionamento em matéria de amizade tóxico por isso, por experiências próprias. De entender que, às vezes, colocar limite é difícil, porque a gente não quer se sentir como se a gente realmente fosse o mal da história. E muitas vezes você vai ter que abrir mão desse sentimento de bondade, de querer ser visto como bom e ser visto realmente como uma pessoa ruim. Não há problema. Enquanto a sua consciência abre comas e fecha comas, sua consciência em termos de que eu sei que tem muita gente narcisista, manipuladora, que faz o mal e não é consciente do mal que faz, quer dizer, é consciente do mal que faz e ainda se faz de vítima. E para isso a gente tem que aprender que o desrespeito tem seus limites. Se eu te respeito e você não me respeita, você tem que entender que aqui há um limite nessa fronteira. Por que eu tenho que te respeitar? Por que eu tenho que falar bem com você? Mas quando toca a mim que eu seja respeitado, você me trata como que se eu não tenho direito a esse respeito. Então aí há um limite que você tem que aprender e dizer: eu não quero ser tratado assim, porque a forma em que eu te trato é a forma em que eu desejo ser tratado. Mas se você me trata de uma forma totalmente ao revés, eu prefiro distanciar-me. Esse é o problema das amizades hoje em dia, em que a gente acha que fulano te tratou assim porque teve um mau dia, teve um problema, talvez porque fulano, sabe, aquela desculpa constante de que por causa de X coisa, por causa que passou tal coisa, a pessoa tem o direito de fazer de você ou falar com você para desabafar toda a merda que ela leva dentro, como se você fosse uma lata de lixo emocional. Essa individualidade que eu quero dizer através do respeito, que é difícil colocar limites. Eu também, muitas vezes eu falo também que a mim já aconteceu comigo de passar do limite também, de momentos em que eu me estressava e depois eu me arrependia, mas com o tempo eu fui aprendendo a gestionar, a perceber que eu quero ser tratado dessa forma e não de outra. E se fulano me trata dessa forma, com desrespeito, com agressividade, na verdade, eu estou dando permissão. E não só isso. Eu descobri também através dessa manipulação emocional na amizade. É engraçado porque as pessoas acham que elas podem falar o que quiser. E quando você automaticamente vai se defender e dizer o que você tem que falar,
sempre você vai ser o problema. Eu terminei uma amizade agora faz uns dias, uns meses, com uma garota que eu conheci faz 2 anos. E olha que a garota, eu já falei sobre isso. A menina tem uma vida boa, tem uns pais que têm dinheiro, mas segundo ela, a visão dela, ela achava que eu e outros não podiam ter nada. É como que ela era merecedora de tudo. E nesse processo eu fiquei com raiva porque ela começava a subir vídeos de motivação emocional na rede social, falando de respeito, falando de educação, de colocar limite, e eu olhava e dizia, mas será hipócrita? Porque ela, quando se vê que alguém está indo bem, ela torna aquela pessoa que segundo era amigo e inimigo. Esses tipos de pessoas a gente tem que ter muito cuidado. Aí eu comecei a aprender que, às vezes, romper esse laço de amizade, que muitas vezes pode doer muito, porque a gente se acostumou tanto com aquela pessoa e às vezes a gente se acostuma mais com o velho do que dá oportunidade ao novo, porque a gente cansa, a gente diz, eu tô cansado de conhecer gente nova, ter que estar explicando a minha vida, ter que deixar que me conheça como eu sou de verdade. Na verdade, as pessoas hoje em dia não têm mais paciência, e se eles não têm paciência, por que eu tenho que ter paciência com a toxicidade deles? Então a melhor coisa é se afastar, como eu disse, em silêncio. Mas eu sei que há momentos que dá vontade de a gente falar um monte de coisas. Já aconteceu comigo, que na hora da minha raiva, que o meu ego quer expressar, eles aproveitavam essa situação de manipulação para dizer, vês como que o problema realmente é ele, vês como ele se comporta. Então há que ter muito cuidado com esses tipos de amigos manipuladores emocionais. Porque se a amizade não contribui para o seu crescimento, se ela não te fortalece ou apenas te enfraquece, te rouba energia e te prejudica, você tem que aprender a enxergar esse tipo de amizade que você pensa que tem, quando na verdade é um tipo de pessoa que te acompanha como se fosse um chupa-sangue emocional. Essa pessoa só está chupando o seu sangue e se aproveitando do seu tempo. Nem toda amizade precisa ser eterna. E é bonito a gente ter uma amizade de vários anos. E como eu falo, mas haverá momento que você vai ter que deixar no caminho esses tipos de amizades que não são recíprocas. E quando digo de amizade recíproca, eu digo que houve casos que eu tive que abandonar certos tipos de amizade porque a reciprocidade era diferente. Quer dizer, eu tinha que ser aquele tipo de amigo que tinha que aportar economicamente para eles, mas quando eu necessitava daquele momento de tribulação, que eu necessitava de uma escuta ativa, sempre vinha uma desculpa. Por isso eu peço para você que você valorize a sua saúde mental, não permita que qualquer pessoa entre na sua vida. E por mais que você diga que eu conheço fulano de muito tempo, talvez você não conhece ninguém. A minha avó sempre dizia que era para ter muito cuidado com os sorrisos daqueles que se creem ser nossos amigos. E hoje eu vejo que ela tem razão. E por isso a gente tem que aprender. Eu era daquele tipo de pessoa que as pessoas erravam comigo. E eu sempre tinha que pedir perdão por um erro que não era meu. Você já passou por isso, em que constantemente você tem que assumir culpas que não são tuas? Porque você não quer se sentir. Quer sentir não, você se sente tão culpabilizado por tudo, porque talvez na sua infância sempre o culpado de tudo era você. E hoje na sua fase adulta ou de adolescente, você tem esse sentimento constante de culpabilidade que te faz crer que eu preciso assumir responsabilidades que realmente não são minhas para que os outros se sintam bem. E assim você vai
prejudicando a sua vida para que os outros se sintam confortáveis e você desconfortável. Que triste, não? Assim que eu te convido hoje a essa liberação em que não importa o tempo de amizade que você já teve. Não importa. Tempo de amizade não significa nada. O único que significa é o respeito, a reciprocidade, é o carinho, é o amor. Vai sim ter momentos de conflito. Mas quando aprendemos a gestionar esse conflito, a amizade se torna aquilo que disse lá na Bíblia: em todo tempo ama um amigo e na angústia nasce um irmão. Abraços de Robson Marins, dizendo que você pode encontrar meus livros em Amazon. Está em português, está em inglês, está em espanhol. E minha página web www.marisbreu.com. Não importe qual seja o guião que escreveram ou tentam escrever sobre você, você tem a caneta para reescrever esse guião. Um abraço de Robson Marins.